Olá, mulheres! Iniciando aqui mais um podcast Entre Amigas com Kalina Fonseca, Milene Nader e a nossa convidada especial de hoje, Ceissa Saúde, que é professora, é mestre, menina, e fazendo doutorado, não é isso? Doutoranda em linguagem e ensino. Olha que coisa mais linda. Não, e é chique porque é na França, né? Adoro essas minhas amigas francesas. Ceissa, querida, seja bem-vinda. Fala um pouquinho mais de você, quem é você aqui, o que te traz aqui. Ai, gente, obrigada. Que bom estar com vocês, né? Estou muito feliz. Eu sou a Conceição Saúde, mas conhecida como Ceissa Saúde. Adoro ser chamada assim. Na academia me chamam de Saúde Conceição, né? Pois é, sou doutoranda em Linguagem e Ensino pela UFCG. E na UFCG nós temos uma parceria, o meu projeto de pesquisa, eu não faço doutorado na França, o meu doutorado é em Linguagem e Ensino aqui na UFCG, só que a minha pesquisa será desenvolvida no Brasil e na França, na Universidade Paris 8. Que chique, que bacana. E você trabalha então, na verdade, com a inclusão, é isso? Teu desvencilhar é sobre inclusão, é isso mesmo? Pois é, eu trabalho com um dos aspectos da inclusão, com uma das áreas, eu diria assim, um dos braços, né? Porque eu sou professora de Libras e de Letras Libras. E hoje eu atuo como, nesse momento eu estou afastada para o doutorado, né? Mas eu sou professora da UFCG. Eu sou professora de Libras então, nós vamos ter um outro podcast só para falar sobre isso. Com certeza, sobre será Libras, sobre a inclusão do surdo, vai ser bom, não vai? Ai, que show de bola. Aceito o convite. Olha que maravilha. E hoje Agora a gente vai falar sobre a questão de se superar e vivenciando os desafios do TDAH. É isso, não é mesmo, minha Pois amiga? é, vamos falar um pouquinho sobre inclusão, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso e como tudo isso começou. Jóia. Essa vivência. Mas antes disso, eu quero saber uma coisa. Você me falou, eu ouvi uns comentários aí de uma história de uma garotinha. E antes de você começar a falar sobre o TDAH em si, eu queria conhecer a história dessa garotinha. Você pode contar pra gente? O que você acha, Cá? Podemos começar assim? Agora, falar da história da garotinha, vamos pedir para que ela fale um pouquinho sobre ela. Falou sobre a profissional, mas me diz, você é esposa, sim, mãe. fala. Vai lá, que eu tô tão curiosa com essa garotinha. Eu também estou, vou falar a verdade. Ai, vocês são iguais às minhas alunas e os meus alunos que ficam, professora, conta, calma. Mas hoje eu tô aqui Vai, assim, professora, amiga, para conta. receber Nós estamos muito aqui do que você assim. tem para nos ensinar. Pois é, além de doutoranda, né, em Linguagem e Ensino, ser professora, agora afastada, eu sou mãe, né, eu sou esposa de Saúde, Erenilson Saúde, sou mãe de Lucas e Ruth, né, Lucas de 20 anos, Ruth de 15 anos, são, eu diria, duas crianças, tá, gente? Não digam que não é criança, são meus eternos bebês. Sempre serão, né, assim, amiga? são filhos maravilhosos, que amo, que Deus me presenteou. E também sou dona de casa, sou filha, sou tia, né? Sou sobrinha, tenho uma tia especial que mora comigo, que eu tomo conta dela. E sou líder de um ministério chamado Ministério Mãos que Falam. Tá? Então, eu tenho a honra, o prazer de servir a Deus nesse ministério, servir a Ele com as minhas mãos. Então, propagar a palavra do Senhor aos surdos, que são pessoas que precisam da língua de sinais para ouvir a palavra de Deus, através dos seus olhos e das nossas mãos. E aqui na igreja você é líder do ministério, não é Exatamente. Então, eu faço parte da igreja Cidade Viva, a nossa igreja, e o nosso ministério é chamado Mãos que Falam. E é uma bênção nas nossas vidas, né? Que Com mulher certeza. especial. Tão bom ter você aqui conosco hoje. Amém. Então vamos lá contar um pouquinho dessa Não, eu história tô dessa aqui, menininha. já tô me Como é essa coçando, história assim, dessa menininha? Vai, conta pra nós. Pois é, vai. gente, é interessante, assim, a história dessa menininha, ela começa, eu começo a narrar desde o princípio, né, desde cedo. Era uma menina muito curiosa, né, e por ser muito curiosa, ela buscava olhar tudo, ela visualizava tudo e ela perguntava, o que é isso? E a pessoa dizia assim, por exemplo, isso é uma televisão. E ela dizia, mas serve para quê? Então, muito curiosa, ela sempre queria saber o porquê das coisas. E um belo dia, brincando,
né? E ela ouvia muitas histórias, porque a família dela tinha o costume de se reunir na calçada e contar histórias do passado, das pessoas de antigamente, histórias do interior. E ela ouvia falar que existia uma botija. E essa botija estaria enterrado um grande tesouro. E ela sonhava, essa menina sonhava encontrar o mapa do tesouro, porque ela queria ter dinheiro para ajudar a mãe dela. Olha que interessante. E um certo dia, brincando com os primos, ela levantou um colchão e ela descobriu uma coisa que ela julgava ser o mapa da mina. E ela encontrou folhas com uma escrita. Só que ela não sabia que aquilo era uma escrita. E ela disse, eu encontrei o mapa do tesouro, da botija. E ali ela começou a olhar de trás para frente para trás, de um lado para o outro. E ela tinha um grande sonho. Descobrir o que significava aquilo que continha naquele papel. Se era, de fato, o mapa da mina, da botija, ou se era uma outra coisa. O tempo foi passando e aquela brincadeira foi ficando. Aquele papel foi guardado. E o sonho daquela menina era estudar, porque ela gostava muito, ela era muito curiosa. E já aos 8 anos de idade, já assim, todas as crianças indo para a escola e ela ainda não tinha ido para a escola. E um belo dia, a mãe dela chega em casa e diz, filha, você vai estudar. Naquele dia ela não dormiu. Ela olhava o livro de frente para trás e ela conhecia, porque ela tinha um letramento visual. Então ela conhecia o que era um óculos, o que era um celular, o que eram os objetos. Mas ela não sabia como eles se escreviam, como se fazia para reproduzir. E aí chegou o grande dia, o dia dessa menina estudar. E nesse dia, a mãe dela conta que ela acordou de 5 horas da manhã. Ansiosa para ir para a escola, a mãe dizia, filha, volta para a cama e vai dormir. A sua aula é só às 7 horas da manhã. E a ansiedade tomava conta daquela menina. E chegou então o tão sonhado dia, o primeiro dia de aula. E aquela turma estava muito agitada, todos gritavam, ai, como foi as férias? E para aquela menina ela estava assim, ela nunca tinha ido numa escola. Ela não sabia o que era uma escola, ela não sabia o que era uma carteira, o que era sentar, ficar quietinho em fila. Mas uma coisa ela sabia, tinha um livro na bolsa, que depois ela descobriu que era um livro, e que tinham figurinhas, que ela conhecia. E ela começou a folhear. E aquela turma bagunçava, gritava, ansiosa, porque tinha dias que eles não se viam. E a professora entrou. E quando a professora entrou, ela fez assim, silêncio, turma. E a turma continuou conversando. E aquela menina lá no cantinho, com aquele livro bem quietinha, a professora disse, quero começar tomando a leitura. Então, você, vem aqui. Ela fez, eu? Como assim eu? É você mesma. Vem aqui, do meu lado, aqui, no meu birô. E a menina ia levantando e ia em direção à professora, mas esqueceu de levar o livro. E a professora disse, traga esse livro. Ali ela descobriu, livro. Livro é isso, essas folhas, que tem essas imagens. E a professora disse, que letrinha é essa? E a menina já estava assustada. Ela disse, letra? Não sei. E essa letra? Não sei. E essa? E aí, naquele momento, todo mundo parou e começou a observar a menina e a professora. E a professora, muito irritada, porque achava que a menina queria aparecer no primeiro dia de aula, bateu na mesa e disse, você é burra? Por que você não quer me dizer que palavrinha é essa? E ali começou um grande drama na vida dessa criança. Ela disse, você vai para a diretoria. E na mente dela passava, o que será a diretoria? Será que é lá na diretoria que tem um bicho-papão? Aquele homem que bota a criança no saco e come fígado de criança? Essa menina ainda acreditava nisso. E ao chegar naquela diretoria, a professora consternada dizia, diretora, como pode uma menina nessa idade não sabe o que é um A? E a diretora olhou e disse, professora, se acalme. Volte para a sua sala de aula e tome conta das suas crianças, porque dessa criança eu tomarei conta. Naquele momento, a menina suspirou e disse, alguém vai me ajudar. E foi ali que começou uma grande mudança na vida dela.
Aquela senhorinha se abaixou, ficou na mesma altura daquela criança de 8 anos e disse: meu amor, você nunca estudou? Aí ela disse: não, é a primeira vez que eu venho na escola. E a diretora disse assim: e por que sua mãe disse que você tinha 8 anos de idade? Eu lhe coloquei na alfabetização. Imaginei que você já tinha aprendido as letrinhas. Aí ela disse: não. Mas tudo bem, a diretora respondeu. Não fique triste, enxugue as lágrimas e eu vou te levar para uma salinha que tem uma tia muito especial, que ela vai te ensinar do A ao Z, do 1 e infinitamente, porque existem muitos numerozinhos que você ainda não conhece, mas você vai aprender, porque você é muito inteligente. E ali, gente, aquela senhora saiu com aquela criança e levou naquela sala de aula. E aquela sala de aula era o jardim da infância. Ali tinham crianças de 3 anos, de 2 anos. E tinha uma menininha. Essa menininha, ela era maior do que aquela criança que tinha 8 anos. Essa criança, ela estava ali porque ela tinha déficit intelectual. E por isso ela estava ainda no jardim da infância. Aquela professora recebeu aquela criança como se fosse uma filha. E disse: meu amor, eu vou te ensinar. E todas as vezes que a tia passava uma tarefinha, a criança dizia: ô tia, por que eu tenho que fazer essa tarefinha se o meu amiguinho ainda está pintando? Se o meu amiguinho está cobrindo a letrinha, por que eu tenho que fazer? E ela dizia: ô meu amor, é para o seu bem. E assim aconteceu. Então, enquanto todas as outras crianças naquela sala estavam ainda fazendo, ligando, ainda trabalhando a coordenação motora, essa professora, que foi um diferencial na vida dessa criança, ela ensinou. E aí, desse jardim, essa criança foi para a alfabetização. Da alfabetização, essa criança não precisou ficar na alfabetização, foi para a 1ª série, 2ª série, 3ª série, 4ª série. Porém, muitas dificuldades vieram, porque nem tudo é um conto de fadas. Mas essa menininha nunca desistiu. Embora todas as dificuldades que ela enfrentou, ela estava ali, porque sempre aparecia professores anjos que chegavam e diziam: eu acredito em você, você tem um potencial, você é capaz. E aí, como toda criança de família pobre, né, que não tem o direito de estudar, essa criança acreditava que no máximo que ela conseguiria era fazer a 5ª série, porque ela precisava trabalhar para sustentar a sua família. E aí ela conseguiu, com a ajuda de muitos anjos, de muitos professores, de muitos coordenadores, diretores de escola, ela conseguiu estudar e trabalhar. E essa criança, ela estudou, trabalhou, dormiu muitas vezes em sala de aula e os professores: está na hora da prova. E por muitas vezes essa criança pensou em desistir. Mas essa criança se formou, se especializou, acreditava que não podia mais passar disso. Essa criança se casou, teve filhos, construiu uma família, fez um mestrado e hoje é doutoranda. E essa criança sou eu. Uau! Que anjos maravilhosos na sua vida, hein? Sim. E é exatamente isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Eu acho que nós precisamos ter esse olhar para além das circunstâncias, Quem né? dera todas as pessoas tivessem esse olhar, né? De realmente Eu sabia, olhar né, Milene, que ela pra ia fazer criança. isso, amiga. Tá tudo calculado. Gente, Milene deixou aqui um lencinho do lado. Eu vou contar. E a César, quando chegou aqui, ela falou assim: eu não sei se eu conto a história da menininha ou não, porque ela sabia que eu ia me derreter em lágrimas. Muito lindo. Na verdade, eu e Ceiça, a gente já é amiga há algum tempo, então eu conheço a história dela. Eu não conhecia contada dessa forma, é a primeira vez que eu escuto ela contando a história da menininha. Mas eu conheço a história dela, conheço muitos nuances da vida dela e
E assim, sei que é muito mais do que isso que ela falou. Ela simplificou muito essa história. Muito. E ela colocou assim muito a questão, ela colocou muito o lado bom, o lado dos anjos, das pessoas que ajudaram. Mas tem o outro lado da criança que entrou atrasada, da criança que por algum motivo é inquieta, da criança que por algum motivo não consegue. E ela, como ela se sente. Hoje, como adulta, ela vê, porque alguém me ajudou, porque uma criança me ajudou. Mas na época, a dor de ser chamada de burra, a dor de ser preterida, de ser excluída, de ter uma certa idade, ter que ir para outra turma porque não acompanhava a própria idade. E isso a gente vê hoje no dia a dia. Por isso que hoje a gente fala, né, a ideia hoje é falar de vivenciar os desafios do TDAH. Porque Ceissa tem uma história também com o TDAH, né, Ceissa? Exatamente. E essa história eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque vai muito além. As pessoas acham que hoje até a gente estava comentando, né? Porque o TDAH, mas a pessoa é tão inteligente, não é? E olha, aí está aí a prova da inteligência, né? A pessoa conseguiu, voltou, teve que ir para o jardim de infância, acabou pulando a alfabetização e foi para frente, primeiro ano, segundo, acabou indo porque a inteligência está ali. Não é porque tem algum tipo do TDA ou TDAH que a criança deixa, o adulto. Quantos adultos se identificam com TDAH depois da idade adulta, né? Exatamente. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Enquanto Kalina respira. Quantos continuam sofrendo, né? E não têm a coragem, né? De correr atrás de um diagnóstico, de ter esse entendimento, né? Porque a Ceissa, ela fez aqui um desenho de toda a história da vida dela, né? Ela teve esse entendimento de que havia, desde o início ali, desde a sua alfabetização, né? Ela teve um entendimento do sofrimento dela desde o início para procurar, né? Esse entendimento do diagnóstico já na vida adulta, né? Mas quantos adultos como nós sofreram tanto na infância, na adolescência, na juventude, mas não tem a coragem de procurar e descobre por acaso. Entender, eu tenho um TDAH, eu tenho um TEA, né? Eu tenho os próprios pais, às vezes, não prestam atenção, né? Hoje mesmo eu estava vendo, até quero passar depois para vocês, eu tenho uma amiga, a gente vai falar de autismo daqui uns dias também, eu tenho uma amiga cujo filho é autista, amiga de muitos anos, e ela me mandou essa semana um diagnóstico de uma psicóloga do menino dela, que ficou 3 anos com o menino, e ela acabou, durante o tempo que estava tratando, ela descobrindo que ela era autista. Então, depois de adulta, já psicóloga, ela começou a perceber que ela tinha traços. E aí ela foi buscar, e ela tinha um certo grau de autismo. Então, o autismo, o TDAH, ou qualquer outro, me ajudem com a palavra? Qualquer outra transtorno ou dificuldade na aprendizagem. Qualquer outra dificuldade de aprendizagem pode ser descoberto, sim, na idade adulta. E muitas vezes, depois de adulto, você percebe por que você sofria lá. Minha mãe mesmo sempre dizia que eu não conseguia parar sentada numa cadeira, eu vivia caindo. A pessoa muito ativa acabava caindo, não parava sentada, estava sempre mexendo, cruzando perna, caindo, derrubando coisa. Então, tem tudo isso, né? Não, e uma das coisas que é muito interessante a gente observar é que como é que você vai desconfiar, né? Vocês aí já começaram falando sobre TDA, eu ainda nem tinha falado sobre isso, mas eu vou falar agora. E, assim... É que aqui não é uma sala de aula, professora. Aqui é assim, aqui já tumulto, é assim, a gente conversa entre amigas, então o negócio vai pra frente, depois tem volta. Já potencialidade, então a gente fala várias coisas ao mesmo tempo. E aí todo mundo vai pensando assim, então TDA é uma deficiência? Não é uma deficiência, né? TDA é um transtorno na aprendizagem? Não é um transtorno na aprendizagem. Eu sou prova disso, né? Você que está aí do outro lado me ouvindo, certamente você está se identificando com a minha história. Nós não temos problema de aprendizagem, nós não temos problemas cognitivos. Nós temos neurosensores que não funcionam como... Porque essa história, muitas vezes, ela me trazia uma vergonha. A vergonha de admitir, daquela voz que vinha, você é burra, né? E assim, como você bem falou, Milene, você sabe que eu resumi muito essa história. E é interessante que, na época, a criança, ela não é má.
A criança, ela não é excludente, mas a criança, ela precisa ser trabalhada, né? Então, se ela vê o pai, a mãe, um tio, um avô fazendo algo que exclua alguém, então ela vai reproduzir. Mas se você trabalha, se o professor da sala de aula trabalha, a criança não vai mais reproduzir, porque ela aprende, a criança ama, a criança perdoa. Não é à toa que o Senhor diz, deixai vir as minhas criancinhas, porque é delas que é feito o reino dos céus. Então a criança, ela é inclusiva mais do que a gente que é adulto. A criança, ela não rotula, né? Mas se ela vê alguém rotular, aí sim ela reproduz. Então, o que acontece? E você fala aí dessa inclusão aí na sua experiência como sala de aula, né, do professor ensinar, mas a gente tem que ver essa importância também em todos os âmbitos, né? Com certeza. Dentro do nosso lar, na nossa família, na igreja, né? Isso. A importância de ensinarmos desde cedo, né, essas crianças a incluir umas às outras, mas em todos os lugares, não só na escola, né? Em todas as esferas da sociedade. E isso é que é a nossa grande responsabilidade, né? Com a nossa sociedade, com as nossas crianças, com os nossos adultos, que às vezes você não sabe por que aquele adulto acaba tanto o namoro, você não sabe por que aquele adulto é tão desorganizado, porque você vai dizer, é preguiçoso, é esquecido, só não perde a cabeça porque é grudado no pescoço. E ele tem essa dificuldade, até que ele é inteligente. Até que ela é inteligente. E ela estuda, né? E é bonitinha. Vocês já ouviram essas frases? Sim. Isso são rotulações e são estigmas, né? Porque as pessoas rotulam as pessoas com deficiência ou as pessoas com uma necessidade educacional. E aí eu diria a você, necessidade educacional especial, porque necessidade educacional todos nós temos. Se a gente parar aqui para conversar, como você gosta de ler? Eu gosto de ler ouvindo música. Aí a outra diz assim, eu gosto de ler no silêncio total. E a outra diz assim, não, eu gosto de ler na praia, ouvindo a zoadinha do mar, sentindo a maresia. A outra diz, eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler. Eu odeio leitura. Eu detesto. Para mim é um martírio. Então, cada um tem uma forma diferente de aprender, tem uma forma diferente. Então, às vezes, existem rotulações, né, das pessoas com deficiência. E é isso que acontece. Então, as pessoas com TDA, elas são pessoas que são taxadas, marginalizadas, como pessoas relaxadas, porque tem TDA, e aí a gente não pode dizer, todos os TDAs são assim. Tem TDA que não se arruma, que não gosta de se arrumar. Enquanto todo mundo tá arrumadinho ali, tá mocinha, tá rapazinho, arrumadinho, cheirosinho lá, o TDA tá todo jogador. Existem características específicas para cada caso, Cada né? caso, que não pode ser rotulado. Porque a TDA é assim, então tenha muito cuidado, você que tá me ouvindo aí agora. Eu acho que eu sou TDA igual a Ceissa porque eu sou assim. Não, você precisa da ajuda de um especialista. Como é que você descobriu esse isso. TDA? Pois é, como é que eu descobri o meu TDA? Já está dizendo que você tem, né? É. Você já contou aí, agora a gente já sei. está sabendo, Agora né? eu já estou respirando, já estou entendendo. Eu vou pegar Então- agora um... Então, vamos lá. pra comer. E TDA e TDAH, né? Pois é. Aí o que é que Você acontece? quer um docinho, Milene? Pego já. TDA ou TDAH, hoje a gente não faz mais essa separação, tá? TDAH pode ser também chamado DDA, tá? Que é justamente distúrbio do déficit de atenção, tá? E TDA, antigamente se ouvia assim, é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Sim, E a gente dizia que TDA seria só a pessoa que tem desatenção. Então, os estudos científicos mais atuais, eles dizem que todos são TDA, só que eu posso ser uma TDA mais desatenta, posso ser uma TDA mais hiperativa ou posso ser uma TDA com tudo junto. E como é que eu descubro Com se eu combo sou TDA completo. ou se eu não sou Pois TDA? é, e aí você precisa procurar ajuda, você precisa de um especialista, tá? Então nós temos caminhos. A depender da sua necessidade, você tem que procurar um psiquiatra ou um neuro, tá? E você tem que ter um apoio de uma equipe multidisciplinar. E se a pessoa desconfia? Tem quem está assistindo, de repente, eu acho que eu posso ter isso. O que é que ela busca primeiro? Pois é, o primeiro passo é o que for mais
fácil para você, eu acho que você tem que... Porque depende muito. Por exemplo, se você está com TDA e está sentindo que a autoestima está muito baixa, você está sentindo outras situações estão acontecendo com você, como falta de ar, tremor, você está esquecendo as coisas, você começa a falar e de repente você fica, eu queria dizer, peraí, só um minutinho. Me ajuda aqui. E você não consegue lembrar. Isso pode ser várias coisas, pode ser falta de vitamina, mas pode ser o TDA que está se agravando. E por conta disso, gente, as pessoas que têm TDA, elas sofrem muito, né? Porque tem a questão da procrastinação, que se uma atividade ela é muito difícil, a habilidade do TDA, digamos que o TDA ele tem dificuldade com leitura, com a escrita. Então, se aquilo é muito difícil para ele, tem uma atividade de leitura e escrita, ele vai procrastinar. Então, ele vai deixando, e ele vai pegando... Não é porque ele é preguiçoso. Não, mas é porque aquilo é tão difícil e vai requerer tanta concentração, que ele não vai dar prioridade agora. É algo que, na verdade, não é que seja até tão difícil, é que ele não gosta. É. Ele não tem a motivação para fazer aquilo. Ele não gosta. Eu não gosto de fazer isso, então eu deixo para depois. Porque, na grande verdade, todos nós precisamos ter essa motivação. E aí o TDA, ele tem uma questão que é no neurotransmissor do glóbulo central. Então, na verdade, pensando nessa questão do neurotransmissor e tal, seria legal buscar um neurologista de cara. Exato. Começa com o neurologista, ele vai começar a observar e vai ver se precisa vai fazer de um os psiquiatra, testes, se precisa ir para um psicólogo, para poder fazer os testes adequados e descobrir o que tem para depois, para descobrir se é um TDA, para depois realmente fazer algum tipo de tratamento se for necessário. Eu costumo dizer que o primeiro passo, porque assim, o psiquiatra ele é algo muito específico, como ele é aquele que entra com uma medicação mais específica, às vezes com outras deficiências associadas, então é legal que você vá para o psiquiatra quando você já tem um caminho, você já percorreu pelo neuro. Por quê? Porque o neuro, você vai ter facilidade de encontrar, por exemplo, se você é uma criança, se você tem um filho, você vai para o neuropediatra. Aí, se você já é adolescente ou adulto, você vai para um neuro normal. Então, do neuro, ele vai fazer os testes e ele vai te encaminhar. Ele vai dizer se você precisa de terapia. E se você precisar de entrar com a medicação, que é o grande problema da maioria das crianças, né? É a questão da rotulação. Então, eu preciso de uma medicação. Eu já vou ser visto na escola como alguém diferente e ainda tenho que tomar medicação? Então, eles muitas vezes escondem, eles não querem tomar, né? E aí, o neuro, ele pode já entrar com a medicação, tá? E aí, o psiquiatra é quando você tem outras deficiências associadas, e aí você vai, procura um psiquiatra, e aí ele também encaminha para o psicólogo. E é como eu disse, é uma equipe multidisciplinar, né? Que tem que se unir, né, juntamente com a família. É importante, né? A família estar sempre de olho nos filhos, né? Sim. Entendendo essa dificuldade, essa diferença, porque às vezes a pessoa olha e diz assim, poxa, ele é muito inteligente, mas ele é safado mesmo, ele faz isso de safadeza, de sem vergonhice. Não é porque ele não presta atenção, só presta atenção no que quer, né? Então, realmente acha observar, acha que é birra, Acha que maldade, exatamente, desobediência, né? Preguiça, tá com preguiça, esse menino tá com preguiça. Então, assim, eu sou formada em pedagogia, né? Sou professora de criança, e eu lembro que no curso de pedagogia, quando eu paguei uma disciplina chamada Psicologia da Infância e da Adolescência, eu disse, gente do céu, eu preciso ter outro filho. Porque eu quero empregar tudo isso aqui. Aí a professora dizia assim, não, mas não precisa ter outro filho, você vai ter netos, vai ter outras crianças que você vai cuidar. E eu fiquei pensando, tem razão. Mas aí eu realmente engravidei da minha segunda filha no meio do curso de pedagogia. Ao concluir pedagogia, eu parti direto para uma especialização. E o meu sonho era fazer educação inclusiva. Por quê? No meu estágio, eu fui parar numa escola inclusiva, uma escola que tinha 55 crianças com deficiência na escola. E eu era professora de Libras daquela escola e eu tinha que lecionar Libras como disciplina para todas as crianças. Então, grandes foram os desafios, né? E entender isso. Até aí, gente, eu não tinha dimensão da questão do TDA, eu tinha toda essa história que eu contei para vocês, eu sabia que eu tinha uma superação, mas eu sentia minhas lacunas. E aquilo me machucava, porque eu não entendia por que eu tinha aquelas lacunas. Entende? Eu sabia dos meus pontos positivos e eu não entendia por que aqueles pontos eram tão baixos
de tão baixo rendimento para mim. E eu não compreendia. E ali eu fui me deixando de lado, porque aí já mãe, meus filhos sempre sendo prioridade na minha vida. E o meu filho mais velho, sempre eu estava na escola, sempre eu estava acompanhando. Numa dada vez, ele estava estudando para fazer uma prova de geografia e eu fazia chamada oral com ele. E o menino dizia tudo. E foi o grande dia da prova. E quando chegou a prova, meu filho simplesmente tirou 3. Eu disse, não é possível. E eu fui na escola. Eu disse, tia, tem alguma coisa errada? Por que meu filho tirou 3? Se eu estudei com ele, eu perguntei, ele me respondeu oralmente todas as questões. A tia disse, não, mãe, tem algum erro, tem algum engano. Que idade ele tinha, 6 anos? Ele estava na 3ª série, ele já estava aí por volta dos seus 8 anos. 8 para 9 anos, por aí. Aí o que acontece? Ela não me disse nada, mas disse que ia verificar. E aí, meu filho chega em casa com a novidade. Mamãe, eu tirei 8 na prova de geografia. Eu disse, como assim? A tia me perguntou e eu tirei 8. E aquilo, eu fui chamada na escola e ela me disse que tinha feito a prova oral com ele e, surpreendentemente, ele só errou 2 questões. E ele tinha tirado 8. Aí ela disse, eu acho que você deve procurar um especialista. E aí, na ínterim, eu busquei, né, ajuda, né, com uma amiga muito querida, né, e eu pedi ajuda ao esposo dela, psiquiatra, e ela disse, eu consigo uma consulta para você. E aí eu fui para essa consulta. E nessa consulta, o psiquiatra me passou o quê? O encaminhamento para o meu filho. E a gente, no primeiro dia, tirar essa criança da escola, uma escola que era integral, ir com essa criança para a escola, eu fui com o mais velho, a mais nova, meu marido e eu. Na hora de entrar na terapia, só eu e meu filho. A psicóloga ia começar todos os testes. E ali naquele momento ela disse, mãe, me fala um pouquinho sobre a história gestacional do Lucas, como é que foi? Eu comecei a falar. E aí nessa ela disse assim, e você, como é que você se sente? Quando ela disse isso, aí eu desabei, né? E aí eu fui falar como era que eu me sentia isso, aquilo, e comecei a dizer que eu achava que eu não tinha capacidade. Aí ela, ai, você não tem capacidade? Mas eu vi aqui na sua ficha que você é pedagoga. Eu sou pedagoga. Mas eu não sei. Aí ela, você não sabe. Mas eu vi aqui na sua ficha que você é especialista. Eu sei que eu sou especialista, mas porque é difícil aprender as coisas. É muito difícil. Ela, e você me diz aqui que você é intérprete e professora de Libras? Você sabe uma língua de sinais, uma comunicação com as mãos, algo que não é natural a quem fala? Eu disse, eu sei. E você é mestre? Eu fiz, Então, como é que você disse que não sabe? Você sabe, agora existe uma forma de aprender. Você me permite fazer os testes com você e seu filho? E aí, gente, para minha surpresa, legal, os 2 juntos. Fizemos os 2, tá? E eu já tinha ali o quê? Meu filho já com 8 para 10 anos, em torno disso, eu já adulta, mãe de 2 filhos, casada, formada. E quando chegou o diagnóstico que ela nos chamou, para minha grande surpresa, ela falou assim para mim, você é mais TDA do que o seu filho. Eu tinha no meu teste, as minhas habilidades eram eu sou muito boa em linguagem, eu sou excelente falando, demonstrando, visualmente, eu decoro, mas quando eu vou para a parte da matemática, né? Eu vou para a parte da matemática e quando eu vou para a parte da escrita, aí vem a desortografia, a dislexia, aí vem o hiperfoco, enfim, inúmeras coisas. Eu amo leitura, eu amo literatura, eu amo estudar, mas eu tenho umas coisinhas que me fazem parar. E aí foi quando eu comecei a aprender a lidar com a minha querida TDA, porque ela passou a ser a minha parceira, eu passei a conhecê-la, porque ela era desconhecida, né? E aí, com base em tudo isso que eu fui descobrindo de estratégias para mim, eu tentei aplicar com meus filhos. E aí, eu quero dizer para vocês de uma forma muito especial, nem sempre o que dá certo para você, dá certo com seu amigo, com seu filho, com o seu vizinho. E aí você
e Lucas foram diagnosticados. Exatamente. E aí a filha, Ruth, e saúde, não. Pois é, saúde, não tem diagnóstico, mas vocês sabem que mãe, ela vai, ela olha, ela observa, ela entende, mas ela às vezes ela faz assim, ela não quer enxergar o que está na frente. E há muito tempo eu vinha percebendo que Ruth se espelhava em Lucas, né? E aí eu dizia, não, isso é um espelhamento, isso não é possível, não é. Não, isso é coisa da minha cabeça e você vai passando. Porque Ruth é mais nova. Ruth é mais nova. São 4 anos de diferença de um para o outro. E aí chega o máximo. O estopim do TDAH é justamente as notas. Quando ele vai bem, até que um ponto ele faz... Baixou. Ficou em recuperação em todas as disciplinas ou passou nas disciplinas que ele mais tem habilidade. Então, por exemplo, era muito fácil os meninos passarem em educação física, em informática, em educação religiosa, porque era a vida deles, né? Casa, igreja, era a nossa vivência, né? Então, essas disciplinas, vida e caráter, todo mundo era 10. Podia ter leitura, podia ter escrita, podia ter o que fosse. Mas aí, quando chegava leitura de geografia, de história, eu esqueci, estava aqui na minha cabeça, mas eu não consegui lembrar. E aí, vamos em luta, né? E aí a escola pede, eu preciso de um laudo. Eu só posso ajudar se tem um laudo. E aí vamos em busca do laudo, vamos em busca da equipe multidisciplinar, e aí tem que ser uma força-tarefa e uma ajuda de todos. Então, com Ruth não foi diferente, acreditando ser um espelhamento, como ela via que o irmão tomava medicação, que o irmão fazia o tratamento, tinha psicólogo, eu dizia, essa menina está querendo fazer a mesma coisa. E era assim, a gente usava óculos, ela dizia, ai mamãe, eu quero usar óculos. E eu dizia, você não tem problema de vista. Né? Até que um dia chegou o momento, problema de vista, TDAH também, diagnóstico, e ali a gente começou a, meu Deus. E aí nós somos 3 em casa, cada um com suas habilidades, cada um com suas superações, e cada um encontrou o seu caminho para seguir. E saúde que lute. E saúde que lute para conviver com todos. Porque quando começa o... aí ele entra na brincadeira, né? Vai todo mundo na brincadeira. Mas o quão importante é esse diagnóstico, quão importante é vocês aprenderem a se conhecer para aprender a lidar com a situação, né, Ceissa? Exatamente. Eu já falei aqui em alguns programas, né, mas eu gosto sempre de estar frisando para as mulheres que nos assistem, que eu também sou uma mãe atípica e para mim a minha dificuldade inicial, né, a gente passa por todas aquelas fases, né, da não aceitação, dos questionamentos inicialmente, mas aí tem aquela fase que você fala assim, opa, vou respirar, agora é a hora de eu ajudar meus filhos, né? Nesse caso, você teve que ajudar a eles e se ajudar, né? Exatamente. E aí a gente passar a entender o que está vivendo é muito especial, porque aí eu pude procurar também, eu fui fazer cursos de manejo parental para poder lidar com ele, fui entender quais eram os transtornos dele, porque meu filho ele tem TOD e TEA, e eu nunca tinha ouvido falar do que era TOD, até o dia em que a médica veio para mim, inicialmente ela falou, eu acho que ele tem TOD, vamos fazer uma avaliação, meu Deus, o que é isso? Então eu tive que pesquisar o que era, eu tive que ir atrás de manejo parental, cursos para poder aprender a lidar com ele e até então seguir os tratamentos com terapias e médicos e tudo mais, né? Mas você falou de uma coisa muito especial agora, a importância de buscar ajuda, né? Porque você procurou um especialista e aí hoje, por mais que vocês continuam, claro, né? Mas aí vocês dão uma continuidade sabendo lidar com a situação. Exatamente. O seu esposo tem conhecimento, quando vocês 3, como você falou assim, os 3 às vezes estão ali, mas o seu esposo já sabe, olha, eles têm uma situação diferenciada, eles são atípicos, então eu sei já lidar com eles, né? Isso é muito importante. Quantas famílias hoje fechando os olhos, mães fechando os olhos, não sabem lidar com a situação e vivem em sofrimento por não procurar essa ajuda, né, Ceissa? Verdade, Kalina. E assim, você vê, você sempre se esforçar para ser o melhor, porque ninguém vai para a escola para ser o último. Sim. Todos nós queremos ser o melhor. Do ser humano. É o do ser humano. A gente quer mostrar que a gente aprendeu, a gente quer mostrar que a gente sabe, né? Então, assim, nós somos ensinados desde o momento a essa competição
que tem, né, da nota, essa exposição que a gente tem de avaliar o colega. Ai, qual foi tua nota? É a minha. Ah, tua nota é isso, a tua nota é aquilo, né? Então, ó, você vai mostrar para o seu pai, para sua mãe, como é que vai ser, né? Então, a gente tem essa cobrança na sociedade, né? A gente tem essa cobrança no âmbito educacional. E a criança que ela tem dificuldade na aprendizagem ou a criança que tem deficiência, algumas crianças elas não têm consciência, né, sobre isso, a depender da deficiência que ela enfrente. Mas a criança que tem uma dificuldade educacional, ela se cobra. E quando ela começa a se cobrar, ela vai entrando naquele mundinho, ela vai se fechando, sabe? E quando... Isso piora, inclusive, quando os próprios colegas acabam fazendo... Exatamente, né, o bullying, né? Exatamente. Acaba sendo motivo de chacota isso. Exatamente. E o diferente, hoje até... claro que não são em todas as escolas, existem escolas que têm um cuidado maior, existem outras que nem tanto, mas eu me lembro de quando eu era criança... Sempre que existia alguém diferente, era motivo da brincadeira, tinha a questão dos apelidos, etc. e tal. Muito. E aquilo que você falou no início, quando os pais, eles fazem... eu nem me lembro se a gente falou já gravando ou se a gente estava conversando antes sobre isso, mas que é muito reflexo dos pais. Sim, sim. Né? Se os pais, Vamos eles aqui. excluem, a criança acaba excluindo. Foi o que você falou, a criança ela é reproduz, bondosa, mas ela... acaba reproduzindo. Exato. Eu me lembro bem quando eu passei por muito bullying também na infância, por motivos diferentes dos seus, mas passei. Então, eu sempre era da turminha dos excluídos, né? A gente sempre brincava sobre isso, falando. Eu sempre tive amigos muito diferentes, então eu mudei muito de cidade. Meu pai era bancário, era um ano em cada canto. Então, cada cidade eram amigos diferentes. Então, eu fui amigas. Um ano era albina, no outro ano era alguém que era paraplégica, no outro ano era sempre os diferentes. E eu sempre... me preocupei muito com isso. Eu vi esse sofrimento. Ah, Milene, mas por que você passava por bullying? Eu era gordinha. E eu era muito brava. Então, era aquela coisa. Eu dizia que eu era uma pimenta. Dizia que eu era muito brava, gente. Imagina. Eu era muito brava, mas tudo bem. Cuidado comigo que eu sou brava, viu? Não imagino hoje. É uma nova criatura. Graça, olha, só Deus na minha vida. Eu sempre falo, meu Deus, como Deus foi bom na minha vida. Então, assim, eu vi muito isso. Eu cresci nesse meio... onde as pessoas acabam sendo motivos de chacota por serem diferentes. E aí a pessoa já se vê, já se sente diferente. A criança já se olha, ela vê que tem algo diferente com ela, que ela não consegue aprender como os demais, ou que ela não consegue tal coisa, e vem os outros e ainda falam algo. Então, isso é muito duro, né, para a própria criança. E é importante a gente ter essa conscientização. Você com família TDA, você com família típica também, de trazer isso a público e as pessoas conseguirem ver que é algo... Você vê, se a gente olhar aqui, de 3 famílias, 2 têm. Exatamente. Então, assim, é muito mais comum do que se imagina. E precisamos estar atentos a isso e ver que existe algo diferente. Não, mas espera aí, tem algo diferente. Será que não tem o que buscar? Né, eu já fiz teste com meu filho, eu achava que ele tinha também TDAH, porque ele era meio disperso com algumas coisas. Mas depois eu descobri que, na verdade, quando a gente fez o teste, ele não tem o TDA. Pelo contrário, ele não é uma hiperatividade também que ele tem, não é. Mas ele aprende muito rápido, então ele perde o interesse muito rápido. Quando ele aprende as coisas, enquanto as pessoas ainda estão tentando aprender, ele já pegou. E aí ele acaba perdendo interesse. Altas habilidades, né? Isso são outras habilidades. Né? Altas habilidades. E aí o que acontece? Eu achava que ele tinha algo assim, porque ele tinha problemas na escola. Mas o problema era que os professores tinham que aprender a deixá-lo ocupado. Mas olha que interessante, você foi à busca. Porque você, Sim. né, o interessante é que você realmente descarte todas E as isso é importante. possibilidades, É importante né? você foi, olhar. Ele não foi caracterizado como um TDAH. E eu busquei por conta mas do você conhecimento buscou. que eu tinha de Ceissa, por andar com ela e a gente se conhecer já há muito tempo, dizer, poxa vida, será que é? Né? A gente conversava, tal, eu vou atrás, o que me custa fazer um teste, né? Se tem, a gente descobre e resolve. Se não tem, ótimo, não tem. Então, isso é importante a gente dizer para as pessoas que isso é muito tranquilo. As pessoas têm medo de psiquiatra porque acham que psiquiatra é só para doido. Isso. Gente, psiquiatra não é para doido, não. Claro que não. As pessoas têm medo de um transtorno porque acham que a criança vai ser burra. Olha a burra aqui com doutorado. Pois é. Gente, não existe isso. Entende? Então, assim, não tem a ver com isso. Ah, porque eu tenho
A criança tem um espectro autista. Tem tantos níveis dentro do autismo. Sim. Existem autistas que são gênios. Gênios. Não é? Então, assim, verdade, existem autistas verdade. mais graves, existem gravidades diferentes, histórias diferentes. Então, não se assustar com um diagnóstico, né? Como Ceissa lida com Libras, a gente vai fazer um programa sobre isso, mas de trazer e realmente incluir o surdo, de trazer e incluir quem tem o TDAH, de quem tem o autismo, né? Isso é importante, né? A minha filha estuda na sala dela, tem um autista. Gente, é uma graça. Foi aniversário dela agora há poucos dias, e aí a gente na festinha, o menino chegou pra mim, eu achei muito engraçado, tava contando pro meu marido em casa, eu disse, amor, ele chegou pra mim e disse assim, tia, vou embora. Eu, tá bom, toda querida, fui sair de trás do negócio pra cumprimentar ele virou as costas e foi embora. Eu falei, tá certo. Não abraça. Entendi. Não abraça. Eles não tocam, eles não chegam perto, né? A grande maioria deles, né? Mas ele interage, ele tava lá brincando e tal. Então, existem níveis diferentes, né? Você Sim. com teu menino, com... Então, nós precisamos entender e olhar com amor para essas pessoas, porque se os pais desse menino não tivessem, eu não os conheço, mas se eles fossem mais fechados, com certeza ele não teria ido no aniversário sozinho. É verdade. Né? E ele estava lá no aniversário e ele interage, ele vem para a escola e tudo mais. Então, é realmente essa inclusão, esse vivenciar os transtornos, hoje especificamente a gente está falando do TDAH, é vivenciar isso, entender que isso é muito mais comum do que a gente imagina. Pois E é. Porque o trazer para diagnóstico perto. não é o fim, né? Exatamente isso que eu ia dizer para vocês. Isso é perfeito. O diagnóstico não define quem você é. Exatamente. Não é um diagnóstico de TDA, né, que vai definir que eu não vou conseguir superar minhas dificuldades, né? Talvez eu precise passar por caminhos, testar mais coisas do que você, por exemplo, que não é TDA, né? E aí é muito interessante que as pessoas, por exemplo, o meu filho, ele tinha TDA com a hiperatividade muito forte enquanto criança. E hoje ele é totalmente diferente. Ele é totalmente diferente. Então, assim, existem muitas coisas que precisam e que vão além, né? E a grande necessidade que o TDA ele tem é da motivação. E, na verdade, não é só o TDA, mas todas as pessoas, elas precisam de uma motivação, né? Então, o que a... Como é essa motivação? O que é essa motivação? Pois é, o que é que necessidade é essa de motivação, né? A motivação, ela é inerente à vida humana. Todas as pessoas precisam. Então, por exemplo, o que é que ocasiona no TDA? Né? O TDA, a motivação, a falta de motivação vai causar falta de atenção. A falta de motivação em uma determinada coisa. Exato. É isso, por exemplo, você falou da matemática, você tinha dificuldade com a matemática, ou seja, você não tinha motivação para aprender aquilo. Aquilo Exatamente. não era motivador para você, porque você tinha dificuldade. Então, olha só. Já Libras... Me extremamente motivou. motivado, porque você gostava da... Né? Exatamente. Então, olha só. A gente vê que você está conversando e você vai eu estou tentando segurar aqui minhas mãos. Então, olha só. Libras, né? Assim, hoje a gente vai falar aqui, nesse momento eu não vou especificamente falar de Libras, mas falando de motivação, eu assisti 4 aulas de Libras, e cheguei um dia na igreja e o surdo disse assim, não tem intérprete, sobe e interpreta, eu preciso de você. E ali... o surdo passava os sinais para mim e eu tô aqui até hoje, servindo a Deus nesse negócio, nessa coisa com o surdo. Então, assim, houve uma motivação. E aí, essa... E que foi o querer ajudar alguém, no seu caso. Ajudar alguém. Você gosta... Exatamente. Então, como é que... Ai, mas Ceissa, como é que você é TDA e você conseguiu ser professora? O que me motiva a ser professora? Ali, eu ajudar alguém. É fazer a diferença na Olha vida de isso. alguém, como um dia a minha tia Albani, a minha professora hoje, que eu vou dizer assim, carinhosamente, a minha tia Josilene, né, que é a minha professora hoje no doutorado, né? São tantos professores que passaram pela minha vida, são pessoas que dizem assim, você consegue. Eu botei isso aqui para você fazer porque isso aqui é seu perfil. Então, isso é um fator motivante, né? E isso te traz... E aí, uma outra coisa, né? A motivação da memorização. É interessante que a minha memória visual é maravilhosa. Eu sou visual, auditiva e sou sinestésica.
Então, assim, eu preciso estar em movimento. Aquele professor que dá aula assim, bom dia, pessoal. A aula de hoje é Já dormiu. Eu já tô dormindo, minha gente. Então acorda, menino, tem que fazer barulho, tem que... Menino, olha, tem que ter movimentação. Então, se o professor tá falando desse jeito, aí eu já fico com minha perninha aqui, ó. Aí vocês vão ver a perninha. Tá, 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 tá. Aí sai da perninha, aí vou pra aqui. Aí daqui a pouco pego o lápis. E eu já tô assim. E aí você olha assim, menina, tu tá nervosa? Não, eu tô tentando me concentrar. Só que eu me concentro e tiro a concentração de outras pessoas. Exatamente. Porque ali eu tô deixando o meu cérebro alerta. Eu tô dizendo para ele que eu estou prestando atenção. Olha que interessante, né? Então, o que é a memorização, né? Onde é que fica a memorização? Que é uma motivação que a gente que tem TDA e outras pessoas também precisam. Bem, para memorizar, tem gente que gosta de memorizar cantando. Então, você me diz um número de telefone e eu faço. 32460408. 32460408. Eu aprendi isso antes de até mesmo ir para terapia. Então, a minha mãe me mandava ir para padaria, ir para um mercadinho. Padaria não, né, gente? Nas antigas, era aquelas as vendinhas de antigamente, né? E ela dizia assim, compre 6 pães e 4 ovos, por exemplo. Aí, se ela dissesse 6 pães, 4 ovos e uma margarina. Gente, eu saía da porta de casa cantando. 6 pães, 4 ovos e uma margarina. 6 pães, 4 ovos e uma margarina. Aí eu dava uma topada. Puf! Aí eu... Esquecia. 4 ovos. 4 pães. Uma margarina. Aí voltava. Mãe, que foi que a senhora mandou mesmo eu comprar? Aí ela dizia de novo. Aí eu ia. 6 pães, 4 pães, uma margarina. 6 pães, 4... Aí eu chegava na vendinha, aí a pessoa fazia... Ah, isso aqui não é a filha de Elza. Aí eu fazia... Oi, tudo bom? Aí a moça, o que é que você vai pedir? Não sei. Eu vou aqui em casa, daqui a pouco eu volto. Manda um zap pra minha mãe. Ah, não tem zap ainda. Aí, isso foi no passado, né, gente? Hoje a tecnologia nos ajuda, que é uma maravilha, uma beleza. No zap, ai, minha gente. nas anotações olha, do celular. se você não consegue escrever, você clica e faz... Eu preciso comprar isso, isso, isso e isso. Aí, se você tá com tempo, você pega a listinha, bota a listinha no bolso. Mas tem TDA que perde as coisas, perde o celular, perde a carteira, estaciona o carro num canto. Quando volta, onde foi mesmo que eu estacionei o carro? Foi no A, no B, no C? Eu vou marcar consulta essa semana. Eu acho que vai ter um TDA lá em casa. Tem um monte de mulher aí se identificando com isso, entendeu, Meu gente? Deus. Porque ela falando aqui, oh meu Deus, eu também faço isso. Ei, vem cá, vocês já deram de mamar e de repente você bota o menino no berço, depois você pega de novo o menino e tá dando de mamar, o marido chega, amor, você já deu de mamar? Não, eu não dei de mamar. Deu sim. E o menino tá já gofando, botando agora, pra deixa fora. Eu falar, é importante que ninguém se autodiagnostique, né? Por favor. Por favor, né? Por favor. Existem especialistas, né, para Isso. fechar, né, esse diagnóstico. Né? Não vá pra internet, você surta indo pra internet, porque cada um diz uma você descobre coisa. que tem muito mais do que isso. Exato. Então é melhor não buscar, é melhor ir no médico, vá. Porque pode ser só um esquecimento. Amiga, pode ser só... amigo, pronto. você que tá aí do outro lado, amiga, você que é aqui, ó. Mas se tiver um maridinho aí perto de você, entre amiga, presta atenção, o diagnóstico não é o fim. Você é capaz, você consegue, tá? Você só vai precisar de algumas dicas, né? Então, por exemplo, uma coisinha que eu faço que é muito comum, vou contar aqui para vocês uma coisinha bem minha pessoal. Bem, eu tô no doutorado, né, gente? E o povo diz assim, ó, chegou quando eu soube que passei nesse doutorado, minha gente, eu não sabia, eu gritava, eu queria extravasar, eu disse, meu Deus, é tu, Senhor, obrigado, porque Deus é o dono de toda a ciência, né? E olha, eu digo a vocês, a minha vida inteira, fiz provas, concursos, tinha prova que eu passava, tinha prova que eu era reprovada, tinha prova... E é normal, gente, todo mundo é assim, então não se entristeça. Ai, eu sou TDA, ai, eu tenho... Meu filho tem TEA, meu filho isso. Não, calma. Não acabou o mundo pra você, respira, né? Não acabou, começou agora. Agora que você vai entender que você é um anjo de Deus aqui nessa terra, que Deus te presenteou com uma bênção. Porque nossos filhos são... criaturas que o Senhor nos dá para a gente cuidar, né? Então, se o Senhor me deu um filho para cuidar, e ele veio com TDA, ele veio com síndrome de Down,
você é capaz disso. Você é mais especial do que seu filho, porque o Senhor sabe, ali dentro, ó, aquela tua potencialidade, ele sabe o que você precisa fazer para ele desenvolver, o que ele precisa em você para desenvolver o seu potencial. Então, uma coisa que eu faço, né? Passei no doutorado e aí e todo mundo, aí tem as amigas, os amigos, né? Ei, parabéns, que coisa boa, acredito em você, eu sabia que você ia conseguir. E tem aqueles que chegam e dizem assim: Ceissa Saúde, se prepare, porque o doutorado é o doutorado da loucura. É agora. Se você não ficou louca antes, agora você vai ficar. Meu Deus. E aí eu escuto e faço. Tá repreendido em nome de Jesus. Da minha cabecinha eu tô aqui dizendo. Tá repreendido, sorrindo, porque você tem que fazer. Sorrir acende pinguins de Madagascar, viu, gente? É assim, ó. A pessoa tá lá botando aquela... usa essa técnica, ó. Sorrir e acene. Ou faça como na academia, que eu digo às meninas. Olha, gente, você pode não saber de nada. Sorria, postura... Pois não, professor, vou pesquisar. Tá dando aula, esqueceu? Gente, esqueci. Só um minuto, vou pesquisar. Professora, isso. Não se preocupe, vou pesquisar. Na próxima aula trarei a resposta para você. Você não precisa saber de tudo. Isso é essencial. A nossa sociedade, ela está impondo a tecnologia, a globalização, que você seja uma máquina, um robô. Nós não somos máquinas, sabe? Certamente estamos vivendo um momento diferente, onde se está ouvindo tanto falar de pessoas com deficiência, de pessoas, né? Por quê? Porque a gente está adoecendo com tanto que está sendo cobrado, né? E aí, gente, o que eu fiz, né? Então, eu deleto e eu vou ali, tá repreendido em nome de Jesus. E eu digo, eu quero o doutorado da alegria, o doutorado da superação, o doutorado que eu vou dizer assim, pela misericórdia do Senhor, eu consegui. O Senhor... Pra celebrar quem você é. É exatamente isso. Deus, muito obrigada. E eu quero fazer algo que eu deixe um legado. E foi o que minha professora perguntou. O que é que você quer com esse doutorado? Eu quero deixar um legado. Eu não estou aqui fazendo, eu quero deixar um legado para outras pessoas. Um caminho, né? E aí eu vou trabalhar as estratégias de leitura para surdos sinalizantes, para que ele tenha autonomia nessa sociedade, que ele é tão dependente do português, e o português para ele é uma segunda língua. Ele se sente um estrangeiro dentro do seu próprio país, dentro da sua casa, dentro da sua família, na sua igreja, no seu trabalho, né? Enfim. E aí, voltando aqui, vocês estão vendo que eu dei uma viagem agora? Isso faz parte do meu TDA, tá, gente? Então, se você faz isso, procure, né, uma ajuda para ver se você faz isso, porque você gosta muito de conversar ou se você é TDA, assim como eu. Então, para me organizar, gente, eu não sou uma pessoa organizadinha, mas eu preciso ser organizada. Então, se eu vou estudar, eu preciso tirar todas as distrações de perto de mim. Então, se onde eu estudo tiver bagunça, isso é uma distração para mim. Então, eu vou querer arrumar tudo e eu não vou me conformar em arrumar só aquele lugar. Eu vou precisar arrumar a casa inteira. Porque eu vou pensar assim, hoje tem aula do doutorado, amanhã eu tenho orientação com a professora, amanhã eu tenho uma coisa do ministério, aí eu tenho a escola de Ruth, a escola de Lucas, a escola não sei quem. Aí é 1000 coisas que vem na cabeça, então eu preciso organizar tudo para eu voltar e me dedicar e ali eu ficar. Então eu preciso tirar as distrações. Então, se você se distrai com o celular, tire de perto. Se você se distrai com o barulho da TV, não estude perto de uma TV. Mas se você, tudo bem, uma TV, tudo bem as pessoas conversarem perto, beleza, fica lá. Mas você precisa saber o que é que vai te ajudar para você memorizar, para você aprender e para você persistir e não procrastinar. Para aquilo ali não ser um sofrimento para você, né? E é um aprendizado diário, né? E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O nosso horário já estourou e muito, viu? Nós vamos ter que continuar esse papo num outro momento. Vamos, você volta. Menina, aqui pra eu tô vendo que ela tá na primeira folha, ali tem mais umas 3. Gente, nós vamos ter que fazer de novo isso aqui, continuar. Mas eu acho que a gente falou muito já sobre essa questão de como trazer o diagnóstico, de como olhar para isso com amor, né? Isso. De vivenciar isso mesmo, de saber como
me faltam as palavras, mas de como realmente olhar com amor, de como conviver com essas pessoas e de repente a gente já até convive e não percebe, né? Com É certeza. importante demais a gente ter esse olhar atento na nossa Isso. família, para os nossos filhos, para os nossos parentes, para as crianças que rodeiam, para que a gente consiga ajudá-los e também a gente se ajudar a olhar para a gente, Com né? certeza. Porque olha só, você foi buscar para o seu filho e você se descobriu. Né? Exatamente. Talvez se tivesse olhado para a sua história com um pouquinho mais de cuidado, já teria percebido. Exatamente. E às vezes falta esse cuidado para a gente. A gente É. olha para o outro e não olha para a gente. Uhum. Então precisamos olhar mais para nós mesmas É também. verdade. Né? Mas assim, eu queria sair daqui deixando só algumas dicas. No máximo 3, pode ser? Diga, vai Bem lá. rapidinho, vai bem lá. rapidinho. Vou contar Bem o tempo. rapidinho. E pra aqui. você que tá assistindo aqui até o final, que tá assistindo aqui até esse finalzinho, deixa aí nos comentários no final, quero mais. Porque tu vai colocar, quero mais, a gente vai isso trazer mesmo. Ceissa em um outro momento Isso pra mesmo. falar E mais sobre o enquanto assunto. Ceissa dá as dicas, vou pedir pro pessoal da técnica colocar aqui os contatos dela, para quem pronto. quiser também saber mais Pois e é. encontrar mais. Dá as Se você dicas que- aí, professora. se você quiser, gente, se você quiser saber mais, quiser pedir ajuda, né? Esse é um projeto social que é o Práticas Inclusive, é um projeto que eu faço na universidade, onde eu socializo as práticas pedagógicas. A gente tem um drive que tem muito material sobre autismo, né, sobre surdez, são várias deficiências, surdo-cegueira, muito material de educação. Então, você que é professor, você que é pai, mãe, você precisa de material, tem esse drive que a gente compartilha com as pessoas. E o nosso canal, a gente está sempre divulgando, né, ações, coisas que a gente faz. E a minha rede social mesmo, Ceissa Saúde, que você pode entrar em contato comigo e a gente pode conversar um pouco, com calma, por conta do doutorado, hein? Então, vamos para as dicas? Como é que você vai fazer, Carlina? Como é que você vai fazer, Milene, para motivar seu filho que tem TDA? O que é que você precisa fazer? Então, vamos lá. Se ele tem aquela questão da falta de motivação, lembra? Aquela habilidade, ele gosta mais de português e não gosta muito de matemática. Então, o que é que você vai fazer? Ele precisa fazer matemática, não precisa? Você não vai dizer assim, o bichinho, como ele é TDA, não vamos deixar ele fazer matemática. Você não pode fazer isso. Você não pode pegar seu filhinho e colocar numa redoma de vidro. Você não pode super protegê-lo. Então, fracione as tarefas, diminua. Não deixe ele fazer a tarefa inteira hoje, porque isso vai ser um estorvo para ele. Então, fracione, vai devagar. Ele faz um pouquinho hoje, dessa que é ruim para ele, e você dá aquela que ele sente muito prazer. Se ele adora assistir um filme no celular, né, um vídeo, porque o vídeo é animado, né, tem anime, e aí movimenta, e ele, como ele é TDA, ele presta muito mais atenção, então bota a tarefa que é mais paradona, que é mais difícil para ele, e aí depois dá essa bonificação. Pronto, você vai passar tanto tempo com isso aqui. Estabeleça uma rotina junto com ele, né? Então faz essa rotina, faz um cartaz, prepara. Primeiro você vai fazer isso, depois aquilo. Existem várias possibilidades, ou fazendo um cartaz, ou em aplicativos de celular que tem vários, né? Mas aí também tem que acompanhá-lo, né? Porque senão ele Isso. vai deixar esse cartaz Vai, lá escondido, vai sim. não vai olhar no aplicativo. Vai Vai querer sim. fazer só o que gosta. Exatamente, porque o exatamente. TDA é isso, ele tem um hiperfoco. Então, se ele gosta, por exemplo, ele está apaixonado pelo álbum da Copa, de figurinha. Então, ele vai até o fim para ele Focar conquistar, naquilo, focar né? naquilo. Chega um dado momento, ele deixa para lá, aquilo ali, ó. Conquistou, conseguiu, e ali ele fica pela metade. Então, você tem que estar em cima, você tem que estar mostrando, incentivando. Terceira coisa, incentive ele a fazer. E diga, você é capaz, você vai conseguir, né? E muito importante, que eu já ouvi muito isso, mas eu digo a vocês, isso é muito importante. Valorize as pequenas conquistas. Às vezes a gente quer que o nosso filho seja igual àquele filho da nossa amiga que tira 10. Mas se ele tirou 7, louvado seja Deus. Parabéns, meu filho, pelo seu 7. Mas às vezes é preciso dar um puxãozinho de orelha. Que bom que você tirou 7. Que bom que você tirou 7. Vamos agora atrás do nosso 8. E depois do 8,5, do 9, 9,5. E assim a gente vai... comparações. Sem comparações. Sem comparações. Sem comparações. Porque quando eu digo assim, seu primo tira 10 e você só tira 7, então eu estou comparando. Tá Sua irmã desmotivando. faz, seu irmão não faz, né? Você está desmotivando. Então valorize as pequenas conquistas. É isso. Importante. Ai, a gente tem que arrumar aquela palminha.
né? Eu ainda vou arrumar Vamos essa palminha pro providenciar, pessoal da produção, técnica. isso. Pra gente fazer, muito bem, muito bem. Bom, então, assim, já agradecendo, maravilhosa. A gente vai Obrigada, receber você Cessa. novamente pra gente falar sobre a inclusão em Libras, né? agradeço. Que vai ser maravilhoso. Contem comigo. Bom demais ter essa mulher maravilhosa aqui. E a gente quer falar também um pouquinho sobre o nosso evento que vai ter Não em podemos dezembro, né? esquecer. Pessoal As da técnica, inscrições temos estão aí. abertas. Show, olha só. Eu vou. Fala, amiga, fala um pouquinho nós mais temos das o QR dicas. Code aqui e também temos lá, o link também está disponível lá no nosso Instagram, no @Rede Entre Amigas CV. Nós teremos a nossa conferência Entre Amigas nos dias 2 e 3 de dezembro. Vai ser incrível, gente, porque olha o tema, vasos nas mãos do oleiro. Então vai ser muito bom. Nós teremos aqui a Samara Queiroz como palestrante, teremos Show. também a pastora Ana Manhãs, que vai vir lá de Natal para estar Uau. conosco. Então vai ser muito especial. Faça a sua inscrição, faça a inscrição das amigas também, já abençoa aí as suas irmãs para estarem com você nesses dias aqui especial. Eu Vocês venho. estarão, né, Eu gente? venho, Com claro. certeza. Todas aqui. Coisa boa. Então, por hoje, a gente fica por aqui, né? Obrigada pela parceria de sempre. Obrigada, minha amiga. É bom demais estar com você. Obrigada. Ceicinha, obrigada. foi Volte ótimo, A gente sempre. quer você maravilhoso. sempre aqui. Venha sempre, venha mais vezes. É bom Que bom. demais ter pessoas que têm história, que têm história de vida, exemplos para contar, né? E são tantas emoções, Isso. não é? E essa superação linda, né? Deus te abençoe. Minha. Queridas Amém. amigas, Deus abençoe vocês. Tenham uma excelente semana. E a próxima segunda-feira a gente está aqui junto novamente. Deus abençoe. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.